Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou analisar aqui, tentar desvendar um grande mistério. Será verdade que Michael Jackson vendeu 1 bilhão de discos? Mito ou realidade? Eu tenho que dizer que eu estou muito feliz aqui com a minha parceria com a Insider, a grande marca de roupa. Quem conhece aqui o site, quem me acompanha, sabe que eu uso sempre roupas da Insider. Já usava, inclusive, camisetas da Insider antes deles me procurarem, né? Mas é uma marca muito legal. E eu estou muito feliz aí com o apoio deles. E nesse mês aí de setembro a gente tem uma promoção super especial. Você pode usar o meu cupom André Barcinski e você ganha 15% imediatamente de desconto no site da Insider, né? Que somados aos descontos do site, aos outros descontos, você pode ter um desconto total de 50% no valor total da sua compra. Para ter esse desconto é super simples. Você pode ou usar o QR Code que está aqui embaixo ou clicar no link da descrição. Quando você clicar no link da descrição, o cupom André Barcinski automaticamente já é aplicado na sua compra. Então dê uma olhada lá, acho que vai ser muito legal, 15% com o cupom e somando aos outros descontos do site, pode chegar a metade, 50% de desconto. Um assunto que sempre rende polêmica é ranking de discos mais vendidos, né? Essas polêmicas são eternas, né? Por quê? Porque os rankings de vendas de discos, eles são notadamente pouco confiáveis, né? Depois do início dos anos 90, até com o advento do SoundScan, né, que é uma empresa americana lá que fazia uma leitura por códigos de barra dos discos e tal, a coisa ficou um pouco mais fácil, né? Mas a verdade é que até os anos 90, você ter um número realmente definitivo, um número seguro sobre vendas de LPs era muito mais difícil. As gravadoras falavam que o disco vendia X, mas na verdade tinha vendido Y. Havia gravadoras que inflacionavam números, né, para tentar bombar alguns discos e outras que diminuíam números para tentar pagar menos aos artistas. Então, assim, isso acontece desde o início ali da indústria musical, né? Eu fiz recentemente uma matéria sobre um quadro aqui no canal sobre o disco Back in Black do AC/DC, né? E eu disse naquele quadro que o Back in Black tinha vendido algo em torno de 50 milhões de cópias. E aí eu lembrei que há 12, 13 anos atrás, na verdade em 2013, eu tinha feito uma matéria sobre uma reportagem da revista The New Yorker sobre exatamente pessoas que se dedicavam a esmiuçar paradas de discos em todo o mundo, em todas as épocas e tal, para tentar obter números realistas de venda, né? Essa matéria da New Yorker em 2013, ela foi escrita, ela foi motivada por uma coisa que aconteceu naquele ano, 2013, né, que foi uma nota dos assessores do Michael Jackson, né, que teriam dito que em 2013 o Jackson teria chegado à casa de 1 bilhão de discos vendidos. E que o disco mais famoso dele, o Thriller, teria batido 100 milhões de cópias. E aí a New Yorker fez uma matéria muito grande entrevistando gente no mundo inteiro e tal, incluindo um francês chamado Guillaume Vieira, que é um obcecado, assim, um pesquisador obcecado justamente por esse tema, assim, da venda de disco. Ele pesquisa charts, pesquisa paradas, ele pesquisa coisas de loja no mundo inteiro e tal, para tentar descobrir os números reais de venda, né? E o que a reportagem diz, né? E eu acho que eles têm tem bastante, assim, eu acho que as fontes que eles usaram nessa reportagem são muito mais confiáveis, por exemplo, do que as fontes que eu usei para falar que o Back in Black tinha vendido 50 milhões, né? A conclusão a que a reportagem da New Yorker chega, e eu vou linkar aqui o link, vou botar o link aqui na descrição, é que o Michael Jackson não teria vendido 1 bilhão de discos, né? Na verdade, ele e os Beatles, são números de 2013, né, teriam vendido algo em torno de 515 milhões, né? E o artista que mais vendeu discos em todos os tempos, somando, claro, os Beatles e a carreira solo, é o Paul McCartney, que teria vendido 670 milhões de discos. São números de 2013. De 2013 para cá, claro, surgiram muitos grandes vendedores de disco, Adele, Taylor Swift e tal, mas ninguém que vai chegar nem perto desse tipo de marca. Então eu acho que esses números estão ainda estão valendo. Eles devem ter mudado muito pouco, assim, nesses últimos 12 anos. Até porque a New Yorker fez uma lista aqui dos 30 discos mais vendidos de todos os tempos, LPs, né?
Nenhum deles é de antes de 2013, tá? Eu vou republicar a lista da New Yorker aqui dos LPs mais vendidos de todos os tempos, né? Eles, nessa matéria, eles também questionam muito o, o- a informação de que o Thriller do Michael Jackson teria vendido 100 milhões de cópias, né? Eles foram atrás de certificados de vendas em todos os países do mundo, né, nos principais países e tal, e eles chegam à conclusão que o Thriller do Michael Jackson, em 2013, teria vendido algo em torno de 66 milhões de discos, de cópias, né? Ou seja, 2/3 do que os assessores do Michael Jackson dizem que o disco teria vendido. E é uma distância muito grande para o segundo colocado, né? O segundo colocado é a trilha sonora de Grease, nos tempos da Brilhantina, que teria vendido 44 milhões e 700. O terceiro, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, 44.200. O quarto, é louco, né, isso, né? A trilha sonora de Guarda-Costas com a Whitney Houston, The Bodyguard, com 38 milhões e 600. Eu sempre achei que a trilha sonora do Guarda-Costas era a trilha mais vendida de todos os tempos, mas essa matéria da New Yorker diz que não, que a trilha sonora de Grease foi a mais vendida. E encerrando o top 5, os Bee Gees com a trilha sonora de Saturday Night Fever, os embalos de sábado à noite, com 37 milhões e 200. Ou seja, dos 5 discos mais vendidos de todos os tempos, segundo a New York, 3 são trilhas sonoras: Grease, o Guarda-Costas e os embalos de sábado à noite. E 2 são discos de estúdio do Michael Jackson, Thriller e Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Eu vou postar essa lista aqui para vocês verem, é muito, muito interessante, né? E aí eu fiquei pensando também sobre as listas no Brasil, né? No Brasil, assim, se nos Estados Unidos e na Europa já é difícil a gente conseguir ter dados assim muito sólidos sobre venda, no Brasil então é um absurdo, né? Assim, as coisas são totalmente estapafúrdias, né? Um exemplo eu até escrevi no meu site sobre isso, né? Eu fui procurar alguns números da ABPD, Associação Brasileira de Produtores de Disco, né? Segundo a ABPD, isso é um texto de 2013, né, que eu fiz. Em 2013, o artista brasileiro que teria vendido mais discos são Tonico e Tinoco, a dupla caipira, né, maravilhosa e tal, que teriam vendido 150 milhões de discos. Assim, eu até escrevi, né, que por mais que eu admire Tonico e Tinoco, é muito difícil você acreditar que eles venderam 30% do que o Michael Jackson ou os Beatles venderam, né? Porque a gente está falando do Michael Jackson e Beatles, artistas planetários, né? Os caras que venderam discos no mundo inteiro, né? Os Beatles desde os anos 60, o Michael desde o final dos anos 70, pelo menos, né? Claro, um pouquinho antes também, mas assim, é, artistas que têm 60 ou 50 anos de vendas de discos no mundo inteiro, né? Enquanto Tonico e Tinoco, não estou desrespeitando eles nem nada, mas estou tentando ser objetivo aqui, eles vendem discos no Brasil. Talvez tenham vendido alguns discos fora do Brasil. Muitos artistas brasileiros venderam mais no Brasil, mais fora do que no Brasil, o caso do Nelson Ned, por exemplo. O Roberto Carlos é um grande vendedor também na América Latina e tal, mas eu duvido que o Tonico e Tinoco tenham grandes números expressivos assim de venda fora do Brasil. Então, assim, achar que o Tonico e Tinoco vendeu 150 milhões de cópias, eu acho um pouco estranho. E eu questionei também em 2013, numa reportagem que eu fiz, outro item da BPD, outra informação, de que o Roberto Carlos teria vendido 120 milhões de discos, né? E eu tentei explicar assim, olha, o Roberto em 2013 ele tinha 55 LPs lançados, né, entre inéditas e coletâneas. Só que existe um livro chamado Os 10 Mais, do Luiz André Auser e da Mariana Claudino, né, que lista os discos mais vendidos no Brasil, né, e não tem nenhum do Roberto, né, nos últimos, pelo menos os 16 discos mais vendidos do Brasil, todos os tempos, não tem nenhum do Roberto Carlos, né. O disco mais vendido, segundo esse livro, é o Músicas para Louvar o Senhor, do Padre Marcelo Rossi, com 3,3 milhões de cópias. Ou seja, se o disco mais vendido do Roberto Carlos não chegou nem perto de 3,3 milhões, né? Dá para a gente acreditar que somando os 55 discos dele chegou a 120 milhões? Não é uma conta, a conta não fecha muito, né? Então eu acho que isso também precisaria
ou ser revisto, não sei nem se dá para ser revisto, na verdade, né, porque a gente não tem, uma a gente até tem paradas, né, feitas nos anos 60 e 70, mas eram paradas muito feitas de uma forma muito amadora, né. A gente tem a famosa parada do No Pen, né, que era uma parada feita, com uma pesquisa nas lojas de disco e tal, mas era uma parada muito sujeita a erros, porque ela se concentrava no sudeste, ela tinha algumas coisas, assim, que excluía parte do Brasil, não eram todas as lojas de disco, né. Então eu acho muito difícil, assim, realisticamente, que o Roberto Carlos, por maior que ele seja, tenha vendido 120 milhões de discos. De qualquer maneira, é um assunto fascinante. De novo, eu vou publicar na descrição essa lista dos 30 discos mais vendidos de todos os tempos, segundo a matéria da New Yorker. É fascinante. Tem Bob Marley, trilha sonora do Dirty Dancing, alguns discos dos Beatles, o ABBA Gold, a coletânea do Queen, né, porque é uma lista que junta coletâneas e discos de estúdio também. Tem, claro, a coletânea do famosíssima do Eagles, né, tem algumas coisas muito interessantes, alguns artistas que não fizeram um grande sucesso no Brasil, mas lá fora são gigantes, né, como, por exemplo, a Shania Twain, né, a cantora country americana, ou os Eagles, né, que estão então em sexto lugar, ou a coletânea dos Eagles, Greatest Hits 71, 75, segundo essa matéria, teria vendido quase 37 milhões de discos em todo o mundo. Tenho certeza que a grande maioria deles nos Estados Unidos. Então é isso, galera, um assunto muito fascinante e espero que vocês curtam. Queria te convidar a conhecer meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 3 textos inéditos por semana, promovo palestras, cursos, debates, workshops para assinantes do site. Por R$ 20 por mês você se torna assinante, tem direito a um monte de benefícios, 3 textos inéditos por semana, pode usufruir do acervo completo do site, que tem mais de 700 textos e 80 cursos. Tem muita coisa legal, conheça lá andreabarcinski.com.br.